Jornalismo. Bandeirantes. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, irá ao Canadá na semana que vem para participar de uma reunião do G7. E lá, disse o Mauro Vieira, ele deve ter uma conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Essa conversa deve acontecer na terça-feira e faz parte das negociações entre Brasil e Estados Unidos a respeito do tarifaço. O Brasil, depois da conversa por telefone e depois do encontro na Malásia entre Lula e Trump, esperava uma movimentação mais ágil, mais interessada dos Estados Unidos. Tem sido tudo muito devagar, alguns silêncios prolongados que incomodam. O Trump, com todos os elogios e o afeto demonstrado, mandando parabéns no aniversário do Lula e tal, mas sendo reticente quando o assunto é revisão das tarifas impostas. Só que agora surge uma nova situação. O tarifaço, não só imposto ao Brasil, mas ao mundo inteiro, ele será mantido? O tarifaço pode estar com os dias contados? Isso vai depender da Suprema Corte dos Estados Unidos. E o assunto chegou lá e nós tivemos, esta semana, um dia dedicado a ouvir as partes. Mas não era apenas uma exposição de posições do Departamento de Justiça, defendendo o tarifaço, defendendo o direito do Trump de impor o tarifaço, e a posição vencedora em tribunais inferiores de que Trump não tem esse direito, de que só o Congresso pode estabelecer tarifas como essas, pelo simples fato de que essas tarifas são, ao fim, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, uma maneira de aumentar impostos. E qualquer aumento de imposto, ou qualquer imposto inventado, só pode nascer do Congresso dos Estados Unidos e não da Casa Branca, é o que diz a Constituição. Mas o que chama a atenção é que nessa exposição houve perguntas feitas pelos juízes. São 9 na Suprema Corte. A divisão, grosso modo, 6 desses 9 mais ligados ao ideário geral do Partido Republicano e 3 mais próximos das posições do Partido Democrata. Lembrando sempre que, em grande parte da política dos Estados Unidos, há uma convergência inequívoca. Democratas e republicanos pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira, porém falam de modo diferente. Os democratas muitas vezes fingem que não estão fazendo. A maior parte das guerras em que os Estados Unidos se envolveram no século XX, a participação dos Estados Unidos se deu por iniciativa de um presidente do Partido Democrata, de um presidente eleito pelo Partido Democrata, indicado para participar da eleição pelo Partido Democrata e cercado de gente do Partido Democrata na sua administração. E eu não estou me referindo, é óbvio, à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial era uma imposição moral, um imperativo moral, derrotar o nazifascismo. Era um imperativo moral. Mas,
nas guerras que vieram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. No Vietnã, antes na Coreia, e no Afeganistão, no Iraque. E, além disso, vale ressaltar que, em termos de economia, havia uma grande diferença, que era imediatamente identificada. Os democratas eram mais protecionistas. Defendiam não apenas as posições de sindicatos, mas defendiam protecionismo no comércio internacional. E os republicanos defendiam uma economia mais aberta, um mercado aberto e o menor número possível de restrições às importações. Hoje isso mudou, principalmente porque com Donald Trump surge a expressão política do que pensa uma parte do capital dos Estados Unidos, que é a mudança do cenário internacional, a mudança das exigências econômicas e a constatação de que a globalização para os Estados Unidos atingiu o limite de ganhos e que a China é o país que mais se beneficia da globalização. A China venceu o embate travado no âmbito da globalização econômica. Ela claramente é aquela que porta o triunfo nesse embate e se tornou a fábrica do mundo. E isso leva a considerações geopolíticas, considerações econômicas, considerações nas disputas por territórios que ainda podem ser explorados em sua riqueza natural e em sua força de trabalho barata. E o Trump é apenas o portador dessa ideia, não é o idealizador. Nunca foi. Mas ele é o portador político, é o cara que tem voto. E, portanto, leva essas ideias, esses conceitos, à Casa Branca. O tarifaço se enquadra nisso, mas também se enquadra na necessidade de aumentar a arrecadação, principalmente em um governo que, até para cumprir com suas promessas eleitorais, decide reduzir os impostos cobrados dos mais ricos, das grandes empresas, do sistema financeiro. E o tarifaço é uma maneira de compensar isso. Grande parte daquilo que é arrecadado a mais vai para o Tesouro Federal. Então, é um aumento considerável de arrecadação. Não há dúvida. Só que tem seus efeitos na economia. Alguns setores passam a ter dificuldades porque não conseguem importar mais, o que é essencial para o seu negócio. Fábricas que já não têm acesso fácil a determinados insumos. Há uma série de inconvenientes. As mercadorias ficam mais caras. Isso pode produzir redução da atividade econômica e aumento do desemprego. Então, como tudo na economia, isso produz diversas consequências, né? Mas, durante 2 horas e meia, os juízes questionaram tanto o representante do Departamento de Justiça quanto aqueles que acusam Trump de ferir a Constituição, de fazer o que só o Congresso pode fazer. Eles perguntaram ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, John Sauer, se a aplicação da lei, que é... Porque o Trump disse se basear numa lei de 1977, que permite que em determinadas situações de emergência,
o governo não só pode, como deve, tomar as rédeas nas relações comerciais para adotar algumas medidas. Ele pode restringir o comércio com alguns países, se esses países representam algum risco para a segurança econômica dos Estados Unidos, e podem adotar medidas restritivas na exportação para certos países. Mas não há na lei qualquer menção a novos impostos, aumento de tarifas. A palavra tarifa não aparece na lei. Nessa lei de emergência, que foi acenada pelo Trump como sendo a base legal para sua ação. E os juízes argumentam que a corte estava debatendo o poder inerente que os presidentes têm ao lidar com países estrangeiros. Alguns juízes da Suprema Corte já deixaram claro que acreditam que sim, Trump tem direito a adotar essas medidas. Ele pode impor o tarifaço, sugerindo que esses juízes provavelmente apoiarão a posição apresentada pelo Sauer, o John Sauer, que é o procurador-geral. Mas, nas perguntas de outros juízes, ficou demonstrada, mais do que uma dúvida, mas uma certa irritação com os argumentos do governo. O Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para impor essas tarifas. Essa lei permite que o presidente regule o comércio em uma emergência nacional. Que emergência é a atual? O que Trump alegou para caracterizar uma emergência? O déficit comercial. Então, o déficit comercial dos Estados Unidos passou dos limites aceitáveis e isso se tornou um problema que deve ser enfrentado com urgência. Não é algo que vai ser enfrentado com medidas de longo prazo, com tentativas de alterar o cenário econômico. É preciso impor medidas que entrem imediatamente em vigência e que alterem esse cenário, porque é uma emergência. Essa é a alegação do governo Trump. A Constituição dos Estados Unidos, ela concede exclusivamente ao Congresso a autoridade para impor impostos e tarifas. Mas aí o governo argumenta que essa lei de poderes econômicos de emergência permite a imposição de tarifas ao autorizar o presidente a regular as importações para lidar com essa emergência, neste caso, o déficit. Essa imposição de impostos é vista pelo juiz que tem mais prestígio hoje nos Estados Unidos, que é o John Roberts. Ele é o juiz-chefe, como eles chamam lá. Como temos aqui o presidente do Supremo, lá, eles chamam de juiz-chefe. John Roberts é respeitado não só pelo tempo que está na Suprema Corte, mas pelo rigor jurídico dos seus votos e pelo claro conhecimento que ele tem, não apenas da Constituição dos Estados Unidos, mas da doutrina jurídica, da vasta base teórica que sustenta grande parte do sistema jurídico mundial. Ele é um intelectual e tem um conhecimento jurídico notável.
E suas decisões ao longo do tempo tornaram-se emblemáticas, tornaram-se parâmetros para outras decisões da Suprema Corte. Então, o John Roberts é uma referência. E ele disse ao procurador-geral, John Sauer, que a imposição de tarifas, porque as tarifas são vistas claramente e corretamente como impostos. Alguém vai pagar. Vai ser o exportador, vai ser o importador nos Estados Unidos, ao fim o consumidor, mas é um imposto, aumentando a arrecadação do Estado. Então, essa imposição, disse John Roberts, sempre foi o poder central do Congresso. O poder central do Congresso. E acrescentou que essas tarifas parecem estar aumentando a arrecadação, o que a Constituição prevê como função do Congresso. Ou seja, há uma leitura que parece irrespondível, dificilmente alguém conseguirá derrotar esses argumentos, a leitura de que o tarifaço, ao fim, é aumento de imposto, tendo como resultado material o aumento da arrecadação pelo Estado. O Trump é o primeiro presidente a usar essa lei, a que me referi, para impor tarifas. E só que não é apenas para aumentar tarifas. Trump é o portador dessa ideia, repito, não foi ele que idealizou isso, esse conceito, mas ele é um portador político e com votos desse conceito, de que é preciso reindustrializar os Estados Unidos. Isso parece estranho para muita gente, né? Mas como assim? A maior economia do planeta se desindustrializou? Sim, em larga medida. Só há um setor que, de fato, desenvolveu-se magistralmente nos Estados Unidos. O setor de alta tecnologia. As gigantes da tecnologia. Mas o setor industrial convencional, mesmo usufruindo dessa nova tecnologia, o setor industrial convencional foi embora. Desapareceu. Foi para a China. Uma parte foi para a Indonésia, uma parte para a Índia, uma parte para a Malásia, uma parte para o Vietnã, mas principalmente para a China. Eu já citei aqui um exemplo, quando o salário na China era muito baixo. Hoje não é mais. O salário hoje na China, médio, é maior do que no Brasil, por exemplo. Que também não é grande coisa, mas é maior do que no Brasil. Houve um aumento considerável, aumento real, nos últimos 13 anos, do salário médio na China. Mas houve um tempo, e esse é um exemplo interessante de como se deu essa migração. Uma cidade pequena nos Estados Unidos, ela vivia e sobrevivia em função de uma fábrica de potes. Potes para pôr café, para pôr açúcar. Todo mundo ali trabalhava na fábrica, a fábrica absorvia a mão de obra, as pessoas não precisavam migrar para conseguir emprego. Era uma fábrica muito grande. Quando teve o acordo NAFTA, a fábrica simplesmente fechou suas portas nos Estados Unidos e foi produzir no México. Por quê? O trabalhador nos Estados Unidos recebia $20 a hora trabalhada. Cada hora trabalhada significava para o trabalhador $20. Ele recebia $20. Essa mesma hora trabalhada no México custava para o capitalista $2 per capita, $2 por trabalhador. Ou seja,
eles passaram a economizar 90% nos salários. A cidade entrou em depressão econômica. Perdeu o seu centro econômico. Muita gente foi embora. A cidade começou a esvaziar-se. Mas, pouco tempo depois de chegar ao México, esses industriais olharam para uma possibilidade na China, pagando 48 centavos de dólar por hora trabalhada. Foram embora para a China, deixaram o México. Isso aconteceu em milhares de casos. Inclusive, há o que era o cinturão de aço, o cinturão da produção industrial, tornou-se o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos. Isso aconteceu na França também. Há um cinturão da ferrugem. Ah, mas o nível de emprego está muito bom. Só que essas pessoas migraram para o setor de serviços, que paga um salário médio muito menor do que o da indústria. Nenhum setor paga salários no mesmo nível que a indústria paga. O salário médio nos Estados Unidos hoje, ele é o mesmo de 1978, em termos reais. Porque houve uma desindustrialização. Então, o tarifaço sempre foi colocado pelo Trump com uma ressalva. Olha, o fabricante, você que fabrica aí no Brasil, você que fabrica no Vietnã, você que fabrica na Índia ou na França, se você transferir a sua fábrica aqui para os Estados Unidos, você não vai pagar tarifa, vai pagar menos impostos e vai ter um acesso a novos mercados, porque aí o seu produto passa a ter a marca, que no imaginário mundial ainda pesa, de feito nos Estados Unidos. Então, há também a ideia de reindustrialização. Aliás, por isso o Trump, grande parte dos nos Estados Unidos, ou de ex-operários que querem voltar à fábrica, querem que a fábrica volte para que eles tenham emprego na indústria e ganhem mais. Cidades querem ser revitalizadas. A questão é, isso é realizável? Essa ideia pode ser realizada, pode ser materializada? Pode. Mas é dificílimo e demanda muito tempo. E há as pressões internas, porque muita gente perdeu dinheiro com o tarifaço nos Estados Unidos. Por isso ele fez a lista de exceção. Aqui no Brasil, centenas de produtos ficaram livres do tarifaço, porque setores econômicos nos Estados Unidos disseram: opa, eu não posso ficar sem esse produto. Para ficarmos em um exemplo, o suco de laranja. Mas sim, setores industriais brasileiros foram afetados. A produção de carne, produção para exportação para o mercado dos Estados Unidos foi afetada. Mas todo esse jogo pode ser interrompido pela Suprema Corte. Ela não marcou data para tomar a decisão. Mas se a maioria ali concluir que só o Congresso poderia impor esse tarifaço e não o Trump, toda essa política comercial desaparece em minutos. E é uma base sobre a qual está assentada toda a condução de política econômica do Trump. Além, claro, da política tributária, reduzindo impostos para alguns setores, incentivando o setor petrolífero, etc. E o Trump está dizendo agora, ele não tem controle sobre o que fará a Suprema Corte. Ele disse, olha, se a Suprema Corte derrubar, eu tenho um plano B. Ele não disse qual é. Óbvio, não disse qual é, mas disse que tem um plano B. Mas afirmou também que, do ponto de vista dele, voltar ao sistema anterior, aos níveis anteriores
de tributação de produtos importados pelos Estados Unidos, será o início de um colapso para a economia dos Estados Unidos.